Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. É com muita alegria que cumprimento a todos e principalmente por mais essa oportunidade maravilhosa de abrirmos a palavra de Deus através de mais uma lição e buscarmos orientação para as nossas vidas. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa disposição que Tu nos concedes de poder abrir a Sua palavra e buscar o sustento para a nossa fé. Capacita-nos, Senhor, fortalecendo-nos na jornada que temos, na missão que Tu nos tens confiado. Abençoe a nossa vida, dirija os nossos passos, perdoe nossos pecados e faltas, nossos, de nossos lares e de todo o Teu povo que habita sobre a face da terra. E que a Tua volta seja breve, que possamos pela Tua graça, ao termos a Tua bênção, a Tua direção, possamos cumprir com a missão que Tu nos tens confiado e ver o Teu Filho sobre as nuvens dos céus, vindo nos buscar para nos conduzir aos Teus braços. Senhor Deus, é o que Te suplicamos, é o que Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A experiência de unidade na igreja primitiva, lição 5. O texto principal nos apresenta Atos capítulo 2, verso 42, que diz o seguinte: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É bem claro nesse texto bíblico a apresentação de 4 frentes para o progresso da causa de Deus já na igreja primitiva. E essas frentes, se preservadas, com certeza fará o mesmo efeito hoje. Em muito breve estaremos exatamente nessa situação aqui, precisando fazer as mesmas coisas para poder concluir com a missão que o Senhor nos tem confiado como igreja, como povo de Deus na face da terra. A primeira frente está exatamente em perseverar na doutrina dos apóstolos, que é algo fundamental. Qual era a doutrina dos apóstolos? A doutrina de Cristo. Qual é a doutrina de Cristo? A palavra de Deus, a verdade, que é singular, absoluta, divina. Não contestar, não duvidar, não lutar, não relutar contra a verdade. Perseverar na verdade. Essa é a primeira frente para êxito na causa de Deus. Ter a Bíblia, a palavra de Deus, como base, e não tradições e regras, como sempre foi o mau hábito dos mortais que se dizem cristãos, que se dizem servos e servas de Deus ao longo da história da humanidade, com raríssimas exceções. E essas exceções é o que tem mantido, pela graça de Deus, em conexão com o Espírito Santo, a chama dessa verdade acesa, como eu e você temos feito durante nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. A segunda frente está ligada a essa. Eles perseveraram na doutrina do Senhor, mas em comunhão, uns com os outros. Esse aí é outro problema delicado. As pessoas hoje parece que vivem num enxame de casulos. Veja que coisa mais terrível. Cada um quer ficar dentro do seu próprio casulo. Não quer saber de ninguém, não quer unificar com ninguém, não quer trabalhar com ninguém, não quer fazer nada com ninguém, não quer fazer nada por ninguém. É só eu e eu. E acaba famílias inteiras perecendo dentro desses casulos, isolados, cheio de gente em volta deles, mas isolados, sozinhos. Quantas pessoas têm morrido em solidão, no meio de tanta gente, com transtornos mentais, emocionais terríveis, em busca de remédios, em busca de auxílios psicológicos e psiquiátricos. Mas por quê? Porque eles fogem do princípio básico, da frente básica, para evitar esses isolamentos, que é justamente sair do casulo, ter comunhão, saber o que eu posso fazer na causa de Deus que completa o que precisa ser completado, o que falta em mim.
Onde estou errado? Quando eu começar a me conectar com o mundo ao meu redor, especialmente essa fraternidade cristã, eu descobrirei exatamente o que eu devo fazer, o que eu preciso fazer, o que eu não posso deixar de fazer, que é importante, porque se eu amo a Deus, eu sigo as suas orientações. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. E a terceira frente, aqui também apresentada, no partir do pão, uns com os outros. Será que temos realmente feito isso? Visitado uns aos outros? Alimentado junto? Coisa fundamental. Não estamos falando aqui só de almoços congregacionais realizados na igreja, realizados no pátio da igreja ou na cozinha da igreja. Não, não é. Aqui está falando de algo mais íntimo, uns com os outros. Juntar panela em casa. As unidades de ação, a cada final de trimestre, quem sabe, está fazendo um almoço entre eles. O intercâmbio entre unidades. Isso sim daria uma ampliação maior no sentido dessa visão aqui apresentada, dessa terceira frente básica, indispensável para a unidade cristã. E a quarta frente está ligada a isso também, nas orações. Orar juntos, participar juntos, seja aos cultos, seja em pequenos grupos, seja como for. Mas está envolvido nisso, está conectado nisso, em propósitos semelhantes, em propósitos objetivos e devidamente traçados. Essas quatro frentes se resumem claramente em unidade cristã. No segundo tema, temos dias de preparação. Aqui a lição volta o olhar para aqueles 10 dias após a ascensão de Cristo, que Atos dos Apóstolos revela o que acabamos de estudar no primeiro tema, essa unidade cristã. Eles passaram ali orando, jejuando, evidentemente numa conexão maravilhosa, uns com os outros e com o próprio Deus. Não poderíamos deixar aqui de observar também alguns detalhes muito importantes, porque aqui estava prestes a se fechar a festa conhecida como festa do Pentecostes. Pentecostes quer dizer 50º. Era uma festa que durava 50 dias. Essa festa teria se iniciado no dia 15 de abril do ano 31. Aqui nós estávamos diante dos dias que se seguiram à ascensão de Cristo. Vamos tirar aqui uma curiosidade rápida. Veja que no dia 14 para 15 do mês de abril era a Páscoa. Para os judeus, de pôr do sol a pôr do sol. Então a passagem do pôr do sol de quinta para sexta-feira, eles estavam comemorando a Páscoa. Na sexta-feira, que já seria então 15 de abril, era o dia das primícias. Esse dia das primícias é o primeiro dia da festa agrária do então Pentecostes, que eles deveriam trazer os primeiros molhos de cevada, de trigo, perante o Senhor, no santuário. Mas que curiosidade, né? Nessa noite de 14 para 15, Jesus celebrou a Páscoa e pela primeira vez abriu mão do Cordeiro Pascal, porque ele se ofereceu. Ofereceu a sua carne e o seu sangue. E mudou a alimentação dessa festa, que seria o Cordeiro com ervas amargas, que comemorava a libertação do cativeiro egípcio antigo. Ele trocou pela libertação do pecado, colocando a Santa Ceia, mostrando que ele, através do sacrifício dele, nos libertaria definitivamente das cadeias do pecado. E isso na ceia, que deveria ser pascal e passou a ser Santa Ceia, onde incluiu inclusive o lava-pés. E todos conhecem a história. No dia seguinte, então, que eram as primícias, ele também se oferece como primícia. Mas curioso, né? Nessa madrugada, que o julgamento dele foi feito no meio das madrugadas, fora, etc. Coisa ilegal, né? Que todo julgamento começa em horário comercial, que se estenda, mas começa em horário comercial. Como o dele não foi assim. Foi julgado de qualquer jeito, acordando
o Herodes no meio da madrugada, acordando Pilatos no meio da madrugada, e aí toda a história que vocês conhecem. E Pilatos, como já era de estrutura romana, já tinha o calendário solar, para ele não tinha nada desse negócio de pôr do sol, não. O negócio era de meia-noite a meia-noite. Era o calendário, então, que eles conheciam como calendário solar. E ele, evidentemente, no dia seguinte, então, já amanhecendo o dia, aquelas falsas testemunhas lá fora, ele oferece, então, Barrabás e Jesus, para dar de presente para o povo um dos dois. Do tipo apresentando a misericórdia romana, o grande favor romano em prol dos judeus. E com isso ele tentou ver se Jesus saía, porque ele percebeu pessoalmente que Jesus era inocente. E pegou o pior criminoso que estava ali, um revoltoso, um encrenqueiro, e colocou ali, tendo certeza que ele ia sair pela tangente. Mas ele deixou de ser correto diante de Deus e diante dos homens. E acabou que o povo que estava, as testemunhas falsas que estavam ali, optaram por Barrabás. Muito bem. Então era o primeiro dia das primícias. Esse dia mesmo, ele foi entregue aos soldados, foi crucificado e morto. No dia seguinte, dia 16, no sábado, ele estava na sepultura. No dia 17, no domingo, ele ressuscitou. 17 de abril, mais 40 dias... Com 30, 17 de maio, mais 10 para 40, então, 27 de maio. No dia 27 de maio, Jesus, então, foi assunto aos céus, que esses 40 dias ele passou aqui na terra, conforme o relato bíblico. 10 dias depois, então, aqui está a cena que estamos estudando. Eles passaram 10 dias após a ascensão de Cristo, nessa unidade cristã, onde ao final o Espírito Santo desceria. Ele desceu justamente após o fechamento da festa do Pentecostes. No dia seguinte, o Espírito Santo desce. No dia 7 de junho do ano 31. Fechando então esse contexto dos 40 dias, dessa curiosidade interessante aqui do relato bíblico, que nos deixa uma única lição: unidade cristã absoluta, que trouxe esse resultado maravilhoso. E esse Espírito Santo que desceu nesse dia está aqui em missão até hoje, e com a promessa de que hoje ele dará uma chuva dobrada, uma porção dobrada do que foi dada nesse período aqui. Aqui foi a chuva temporânea para o plantio da semente do Evangelho. O que vai acontecer hoje é a chuva da colheita, é a chuva de verão, é a chuva intensa para a colheita dos resultados da seara do Senhor, para que o Calvário alcance plenitude na sua missão, no seu propósito. E eu e você estamos diretamente envolvidos nisso. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Terceiro tema: de Babel ao Pentecostes. Aqui a lição volta mais atrás ainda no tempo. Uma viagem no tempo. De Babel ao Pentecostes, estudando tanto Gênesis capítulo 11 como Atos capítulo 2, versos de 5 a 13, temos o seguinte. Nós sabemos que o que está relatado lá em Gênesis capítulo 11 é algo muito curioso. É uma das 4 passagens dos 4 relatos bíblicos que temos na Bíblia, onde percebemos a Santíssima Trindade juntos. O primeiro lá na criação, o segundo esse aqui da Torre de Babel, o terceiro na concepção de Cristo e o quarto no batismo de Cristo. Fora esses 4 registros, nós não conhecemos outro registro bíblico da presença da Santíssima Trindade juntos. Esse aqui, portanto, foi algo muito curioso, que na Torre de Babel, até ali, como se falou, um só idioma, e eles estavam com um propósito de unificação de um governo que pudesse até indiretamente se livrar de uma catástrofe como o dilúvio, ou seja, podiam lutar contra propósitos divinos. A Santíssima Trindade desce então e adota a estratégia da mudança de um idioma que até então se falou de forma universal, o universo inteiro.
falamos em outros mundos. Idioma esse que se fala nos mundos não caídos. Mas aqui no planeta Terra não se fala mais. E aí diversos dialetos, idiomas e línguas diferentes surgem nessa estratégia para que a misericórdia de Deus fosse então mantida, não exterminasse de vez com a raça, porque o intento deles nessa forma de atitude era altamente satânico, diabólico. Logo ali 350 anos depois do dilúvio, estava já repetindo o cenário do diabo tentando antecipar uma batalha que não tem nada a ver, está à frente dos nossos dias. Imagine só. E aí esparrama o povo sobre a face da terra com essa estratégia. E o que está acontecendo ali no Pentecostes é algo totalmente contrário a isso. Deus chama todo o povo, tribo e língua e se reúne debaixo de uma manifestação divina, onde o próprio Espírito Santo estava presente. Tudo por causa do Calvário, tudo por causa do amor de Deus. Lá na Torre de Babel, uma estratégia divina que esparramou os povos para o estabelecimento da misericórdia de Deus, para que o tempo se ajustasse e o povo pudesse então agora ser preparado para ser reunido da forma correta, num governo correto. Não para criar barreiras ou criar armações contra os propósitos divinos, mas para serem atraídos pelo amor de Deus, para serem unificados pelo amor de Deus. E ali o Espírito Santo vem com uma manifestação muito interessante, com o dom de línguas, o dom de interpretação, aonde houve uma unificação fantástica, ali testemunhado nesse dia de Pentecostes. A própria divindade reunindo, convidando o povo de Deus, convidando os membros da raça caída para fazer parte de uma raça eleita, para que em muito breve, pela graça de Deus e o sacrifício de Jesus, original que Deus criou. Por isso que no quarto tema, unidade e comunhão, nós vimos aqui 3 pontos interessantes que pode ser tirado do tema dessa semana, analisando Atos 2, de 42 a 47. Podemos observar claramente que muito diferente lá da Torre de Babel, aqui quase 3.000 pessoas foram selecionadas e batizadas, ingressadas no reino de Deus, unificadas nesse exército maravilhoso de luz que levaria a todo o povo, tribo e língua a palavra de Deus, a verdade. E logo daí, alguns dias à frente, no segundo sermão de Pedro, já se somariam cerca de 5.000 pessoas. E esse exército foi crescendo. Hoje somos milhares e milhares sobre a face da terra. Mas e a missão? Estamos cumprindo com a nossa missão? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. É algo muito sério. Lá eles viram o Espírito Santo descendo em forma de chuva temporã. Hoje, para vermos, para testemunharmos o Espírito Santo descendo em forma de chuva serôdia, temos que estar envolvidos no mesmo projeto que eles estavam, de unidade cristã. Por isso que o primeiro ponto observado aqui, lá em Babel milhares foram esparramados, mas no Pentecostes quase 3.000 foram unificados. E chega até nós hoje. No segundo ponto, que não podemos abrir mão de entender isso aqui, é que isso houve um reflexo não só religioso, mas social, individual, pela guia do Espírito Santo. Então, há progresso naqueles que se envolvem na causa, progridem no conhecimento da palavra e no avanço da causa. E de forma comunitária nem se fala, as igrejas que conseguem se agregar nesse propósito. Puxa, maravilha, irmãos. É uma aproximação muito forte do Senhor do Senhor, Deus, o Senhor dos exércitos. E lembrando o terceiro ponto, que esses novos cristãos contavam com a simpatia do povo, como vimos em Atos 2,47. Nós precisamos de contar com a simpatia daqueles que nos cercam, irmãos. Como evangelizaremos as pessoas se nós não somos simpáticos aos seus olhares? Precisamos conquistá-los. Não abra mão disso, irmãos. É fundamental para o avanço da causa ter
essa prática na nossa vivência diária de unidade cristã. É muito importante. No quinto tema, generosidade e ganância. Duas palavras duras, testemunhadas lá naqueles dias e não mudou. Continua até hoje. Essas mesmas palavras em seu pleno exercício e história. Observe se fizermos um paralelo de Atos capítulo 4, de 32 a 37, que mostra justamente a generosidade exemplificada em Barnabé, que era um homem rico, tinha muitos bens, vendeu tudo e colocou aos pés da igreja para o avanço da causa, cônscio da real situação que estava diante da chuva temporã. Nós estamos próximos hoje da chuva serôdia, irmãos. Reflitam. Aqui nós temos o outro paralelo, Atos capítulo 5, versículo de 1 a 11, onde mostra Ananias e Safira nesse mesmo período, fazendo totalmente inverso, mostrando a ganância e mentindo abertamente ao Espírito Santo. E vocês conhecem o resultado, caíram mortos os dois, um na sequência do outro, um ao ver o pé do outro morto. Coisa incrível, irmãos. Como foi terrível essa experiência. É uma dura lição realmente, irmãos. O último mandamento, que trata de não cobiçarás, é diferente dos outros 9 mandamentos. Esse trata de formas de pensamento cansativo, enfadonho, mas que não sai da cabeça. 24 horas girando, cobiçando. Coisa que está lá dentro do coração. E as pessoas não percebem que está mentindo para si mesmo e para Deus. Os demais mandamentos são expressões abertas que todos podem perceber. Mas aqui é específico e absoluto de algo que ninguém percebe claramente, só se der na cara. Mas que nós convivemos o tempo todo. Se não nos cuidarmos, se não vigiarmos, cairemos com fatalidade. A cobiça é uma maneira fácil de implodir qualquer ponte que nos leve em direção à unidade cristã ou à própria unidade com o próprio Deus. Ela quebra a barreira, ela quebra a ponte, ela implode a ponte que atravessa o abismo. É como se cerrasse uma cruz de Cristo que caiu sobre o nosso abismo, que nos dá a condição de atravessar e abraçar com o Senhor do outro lado. A cobiça, ela destrói com a nossa generosidade e fortalece a nossa ganância. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. É muito sério esse assunto. O sexto tema, assistência aos pobres. Analisando 2 Coríntios, capítulo 9, de 8 a 15, nós podemos observar 3 fatos importantes aqui. O primeiro dele, que a unidade cristã, a generosidade com os necessitados, é fundamental para o progresso da causa de Deus. Sem generosidade, não tem unidade cristã. Porque depende de uma ação individual de cada membro da causa de Deus na face da terra. Que é o que estava acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos. E é o que deve continuar acontecendo para que a causa possa avançar. O segundo ponto é que a fome, ninguém com fome consegue fazer nada, nem consegue raciocinar. Imagine se envolver na causa de Deus. Imagine cumprir com a missão tão importante que Deus nos deu, estando com fome. Nós não sabemos multiplicar pão. Não temos condição de fazer o que Jesus fez. A maneira que nós temos, que Ele nos deu, se chama generosidade. E quando somos generosos, nós abrimos o nosso coração, abrimos o nosso bolso e fazemos a obra da forma que Deus nos concedeu condição de fazer. Cada um sabe de si mesmo. Do contrário, os famintos não têm disposição para quase nada. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Para que cumpramos com a nossa missão, dependemos uns dos outros, inclusive desses que hoje estão famintos, que vivem ao nosso redor. E o terceiro ponto, obviamente, que podemos tirar uma lição maravilhosa aqui desse contexto e também muito séria, é perceber que há um altíssimo nível de cegueira espiritual entre os mortais,
para não conseguir notar isso aqui e viver em casulos como vivem. E não querem fazer esse trabalho de frente tão importante do ponto de vista religioso e social, que é justamente a expressão da generosidade, para que essas pessoas sejam alimentadas e possam se agregar no apostolado, no discipulado cristão, e logo podemos ver Jesus voltar. Pense nisso, querido irmão. Pense nisso, querido irmão. Se queremos ver Jesus voltar, precisamos dar assistência aos pobres, aos mais humildes, nos envolver nessa missão tão importante e que há um número tão expressivos em vários países do mundo de pessoas pobres e que precisam da resposta da nossa generosidade. Para finalizar o 7º tema, identificando prioridade vital, eu citaria um texto de Atos dos Apóstolos, página 35 a 46, que diz o seguinte: essa liberalidade da parte dos crentes foi o resultado do derramamento do Espírito Santo, como vimos em Atos 2, 44 e 45, e no capítulo 4, de 32 a 35. Era o coração e a alma dos conversos do Evangelho, como vimos no verso 32. Um interesse comum os guiava. O êxito da missão a eles confiada e a avareza não tinham lugar em sua vida. Seu amor aos irmãos e à causa que haviam abraçado era maior do que o amor ao dinheiro e às posses. Suas obras testificavam que eles tinham salvação dos homens em maior apreço que as próprias riquezas terrestres. Assim eles agiram em Atos dos Apóstolos. Eles identificaram uma prioridade vital para eles naqueles dias. E nós temos identificado da mesma forma hoje isso como uma prioridade vital? Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos e irmãs, que possamos não só identificar, como nos envolver nessa causa antes que seja tarde demais. Santo Deus, nos envolva, Senhor, com o seu sagrado manto, nessa causa maravilhosa, que possamos ter o coração aberto em generosidade no exercício de nossa fé. Santifica-nos na Tua palavra, fortaleça a nossa fé e capacita-nos ao exercício da mesma. É o que te suplicamos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.